Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso escritório aqui em São Paulo e hoje nós tivemos aí, todo mundo pôde ter acesso à nova pesquisa aí do Datafolha que aponta algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, que o Bolsonaro achava que ia ganhar no primeiro turno, depois que tomou a facada lá em Juiz de Fora, né? O seu filho chegou a dizer que agora eles iam saltar e ganhar no primeiro turno, mas o que se foi um aumento muito pequeno dentro da faixa do erro estatístico, né? Então 2% apenas de aumento em todo o país, ou seja, a rejeição ao Bolsonaro ela é tão grande que impede que ele tenha qualquer tipo de crescimento vigoroso, né? Mas ao mesmo tempo, o que mais marcou nessa pesquisa foi a estagnação do PSDB, do candidato do PSDB, que é o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin está completamente parado, aí aumentou de 9% para 10%, né? E isso reflete o verdadeiro fracasso do PSDB em todo o país, né? O PSDB está aqui em São Paulo, o candidato que eles lançaram, que é o João Dória, né, já foi ultrapassado pelo SCAF, está numa situação muito ruim, né, rejeitado amplamente, principalmente aqui na capital, depois que ele foi eleito prefeito e só adotou medidas que prejudicaram a maioria da população, como, por exemplo, cortar o leite das crianças das escolas municipais, né, cortar o passe escolar, cortar o transporte escolar gratuito. É um verdadeiro governo de cortes, né? De privatizações, de más notícias para o povo. E depois de fazer esse trabalho durante um ano, ele pediu a conta, né? E foi embora tratar de ser candidato a governador do estado. Mas não está emplacando, né? Isso está evidente que ele não está emplacando. E ao mesmo tempo tivemos hoje a notícia da prisão do Beto Richa. Beto Richa, governador do Paraná, que agora renunciou para ser candidato ao Senado, era um dos principais nomes do PSDB em todo o país. Então, a prisão do Beto Richa é significativa e revela o quanto esses promotores e juízes querem interferir no processo político. Porque, por mais que a gente diga se é justa ou não é justa a prisão, o fato é que eles vêm tomando atitudes claras a todo dia para interferir no processo político. Abriram o processo contra o Haddad, contra o Geraldo Alckmin, agora a prisão do Beto Richa. E para o PSDB, isso é ainda mais dolorido porque eles incentivaram esse pessoal durante todos os últimos anos a atacarem o PT. Na verdade, eles tiraram o gênio da garrafa e agora não conseguem pôr para dentro de novo. E o gênio está castigando o próprio PSDB, porque o PSDB ele tem muitos problemas. Aqui em São Paulo, todo mundo sabe a história do roubo-anel, né? Nós nem falamos mais em rodoanel, aqui é roubo-anel, tamanha as loucuras que fizeram nesse chamado anel viário, que tem pouco efetividade, muito dinheiro gasto, muitos problemas, por exemplo, aqui na zona norte de São Paulo, além de desalojar milhares de famílias que ainda estão vivendo no Bolsa Aluguel, eles provocaram uma verdadeira onda de febre amarela, né, em toda aquela região por conta do desequilíbrio ecológico causado pelas obras do Rodoanel. Portanto, o PSDB tem muita coisa para explicar, o metrô de São Paulo, a CPTM, compra de trens, enfim, é um conjunto muito grande de coisas que tem que ser explicadas e, evidentemente, os processos acontecem por conta disso. Eles só não esperavam que os processos acontecessem exatamente no período eleitoral. Agora o lado bom é que o Haddad ele já subiu 5 pontos, sem sequer estar oficialmente lançado, o que deve ocorrer ainda hoje numa reunião do PT, da Executiva Nacional do PT em Curitiba, que está ocorrendo nesses momentos. Pois bem, o Haddad não só subiu no primeiro turno,
como na próprio segundo turno. Ele já ultrapassou o Bolsonaro no segundo turno e está alcançando o Alckmin. Ele sobe de 20 para 29 pontos no cenário de disputa contra o Geraldo Alckmin, que se mantém no mesmo patamar. Ou seja, é evidente que o Fernando Haddad vai absorver a maioria dos votos que eram destinados ao Lula. E isso vai colocá-lo no segundo turno com chances efetivas de ganhar essa eleição. Por isso, eu quero dizer a todos os companheiros e as companheiras do PT, vamos fazer campanha ainda com mais vigor, com mais força, porque nós precisamos eleger o Haddad, precisamos eleger nossos candidatos a governador. Aqui em São Paulo, nós temos um grande trabalho a fazer em torno do Luiz Marinho e eu acho que a gente pode botar o Luiz Marinho no segundo turno e disputar para valer aqui o estado de São Paulo. Eleger nossos senadores. Aqui em São Paulo nós temos dois nomes, que são o Suplicy e o Gilmar Tato, e o eleitor pode votar duas vezes para senador, então não vamos fazer só campanha do Suplicy, não, vamos também fazer a campanha do Gilmar Tato e a campanha dos nossos deputados federais e estaduais. Nós vimos o quanto é importante o Congresso quando teve o afastamento da Dilma, né? Foi exatamente um golpe que foi dado pela mídia, né? Liderados pela Rede Globo, foi dado pelo Judiciário, né? Através das ações da Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro, que divulgou um áudio de uma conversa entre Lula e Dilma, um áudio absolutamente criminoso, porque ele colocou no ar uma gravação da presidenta da República, que é um verdadeiro crime, certo? E da aliança com o Congresso, comandado então por Eduardo Cunha, que hoje está condenado e cumpre pena em Curitiba. Pois vejam vocês, essa aliança, né, que foi a aliança que derrotou a Dilma, contou com a maioria dos votos do Congresso Nacional. E é por isso que nós temos que aumentar nossa bancada. A bancada do PT, mas também a bancada do PCdoB, do PSOL, do PDT. Nós precisamos aumentar as bancadas de esquerda e nós temos que impedir que voltem lá aqueles deputados que aprovaram a reforma trabalhista. E é bom que cada um veja aí na sua cidade quem é o deputado que está fazendo campanha na cidade, porque muita gente votou lá pela reforma trabalhista e volta para fazer campanha dizendo que quer melhorar a vida do povo. E a reforma trabalhista é uma das coisas mais cruéis que foram aprovadas contra o povo brasileiro. O povo brasileiro perdeu o direito à hora extra, perdeu o direito a uma jornada fixa e inclusive perdeu o direito ao salário mínimo, porque muita gente está sendo contratada com um salário menor do que o salário mínimo. E também toda essa onda de terceirização que vem sendo provocada. Portanto, aqueles que votaram a favor da reforma trabalhista têm que ser repudiados pelo voto popular. E vocês sabem, muita gente aparece aí dizendo: ah, mas eu não votei porque eu nem sou deputado, eu vou ser deputado. Pois bem, pergunte qual é o partido dessa figura, certo? Se o partido dele foi um partido que orientou o voto favorável à reforma trabalhista, não vote. E vou dizer aqui, só teve 4 partidos contra a reforma trabalhista: o PT, o PCdoB, o PSOL e o PDT. Os outros todos votaram a favor da reforma trabalhista. Não dê voto a eles, certo? E não deixe eles expandirem o voto na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Vamos denunciar claramente quem votou contra o povo, quem votou a favor de entregar as reservas do pré-sal para as multinacionais do petróleo, que estão levando o nosso petróleo sem pagar praticamente nada aqui no Brasil, um petróleo altamente produtivo. Por isso, minha gente, eu quero dizer a vocês, o cenário é muito promissor. Nós podemos ganhar essa eleição, nós podemos ter uma grande vitória, derrotar o golpe,
derrotar o imperialismo, derrotar os ricos, derrotar os juízes que querem dirigir o país sem ter voto e restaurar a democracia no Brasil. E a justiça social, que ela se faça. É isso a nossa luta e é por isso que nós pedimos o apoio de todos vocês. Um bom dia a todos, bom almoço, grande abraço.